Eu sei que o trabalho pericial, o trabalho de investigação como um todo, ele tem uma boa dose, uma pitada de curiosidade, né? E como também na perícia a gente está tentando fazer a reconstrução histórica, né, dos fatos, a partir de evidências que são coletadas, aqui também eu tentei fazer uma reconstrução histórica do crime de falsificação de bebidas no Brasil. Quando é que isso começou de fato a ser considerado uma conduta criminosa? Então, como eu estava falando, eu tentei fazer aqui só uma reconstrução histórica, e obviamente eu não vou falar sobre tudo, só para a gente ter uma ideia também de como começou essa história de falsificação de bebidas no Brasil. Será que essas condutas que hoje estão previstas na legislação, que são condutas criminosas e que aí nós temos um papel importantíssimo da perícia, sempre existiram no Brasil? Sempre foi crime a falsificação, adulteração, corrupção ou alteração de bebidas? E aí a gente vai buscar no histórico, a gente percebe que lá nas ordenações filipinas, então, a legislação que vigorou no Brasil ainda na época do Império, nós já tínhamos algo que poderia ser considerado a possibilidade de responsabilização criminal para pessoas que estivessem envolvidas na falsificação de bebidas. Obviamente não como a gente tem hoje, mas já existia isso no século XVII. Depois nós tivemos o primeiro código, foi o Código Criminal do Império de 1830, e pasmem, ele não trazia nenhuma previsão do crime de falsificação de bebidas. Não existia. Muito embora na legislação filipina nós tivéssemos, depois no Código de 1830, que tem vários outros crimes relevantes e importantes conectados com a falsificação de bebida, violação de direito autoral, alguns crimes contra a propriedade intelectual, não existia nada. Entre 1882 a 1886, nós tivemos diversos decretos extremamente importantes que já tratavam inclusive de nocividade de bebidas, muito mais voltado à figura do farmacêutico, mas também nós não tínhamos ali a previsão de nenhum crime de falsificação, seja de bebidas ou seja de qualquer outro alimento. Depois foi só com o Código de 1890 que, de fato, nós tivemos uma legislação específica que já trazia, salvo o melhor juízo, lá no artigo 163, 164, o crime de falsificação de bebidas. Então é ali que a gente tem a primeira figura que muito se aproxima do que nós temos hoje. Portanto, já há muito tempo, as bebidas no Brasil, a saúde pública é protegida na esfera penal. Nós tivemos depois alguns decretos que fizeram alguma regulamentação desses textos, então desde 1821, isso foi até lá em 1832, e no código, que é o nosso código atual, de 1840, a primeira versão dele não tratava de bebidas. As bebidas não estavam inseridas no contexto da proteção. Existia toda uma discussão em torno disso, se aquela redação poderia ou não, de uma forma genérica, abarcar a proteção na esfera criminal das bebidas. E aí depois nós tivemos as alterações que trazem para hoje a leitura que nós temos claramente no artigo 272 do Código Penal, parágrafo 1º-A e parágrafo 1º, que tem claramente que a falsificação, a adulteração, a alteração e a corrupção de bebidas, sejam elas alcoólicas ou não, é crime no Brasil.